O Grêmio folgou sábado e domingo? Não. O Grêmio voltou no sábado, folgou no domingo. Treinou sábado. Então os jogadores tiveram um tempo para descanso. O Palmeiras está concentrado pro jogo, joga segunda e o Grêmio tem uma semana entre um jogo e outro. O Palmeiras tem 4 dias. Isso, e o Grêmio, então, pelo menos até agora, né? Sem o Renato ter colocado o time para treinar ainda no gramado, a reapresentação depois da folga de domingo vai ser agora 13h30. Eu apostaria nessa manutenção desse meio mais fechado com os dois atacantes de velocidade. O Renato entendeu contra o Flamengo que algumas jogadas até entraram com o Aravena e com o Soteldo, mas que não deu muito certo o esquema. A ideia era aquela, mas na hora da execução não deu tão certo. E ele até menciona em determinado ponto da coletiva que também foi uma questão de treino, de pouco tempo para treinar aquela ideia, que ele fez algumas outras tentativas em outros momentos até, foi experimentando ali, trabalhou aquela ideia. Eu inclusive tenho uma informação, e eu falei aqui, o Grêmio jogou na sexta-feira, na quarta-feira, que o Renato ainda não tinha deixado claro quem ia ser o meia contra o Fluminense. Que ele ia usar o treino da quinta, o último treino antes, para definir quem ia jogar. E aí tirou todos. E aí tirou os dois e colocou o Soteldo. E o Monsalve até explica na zona mista, né, que o Renato falou também com o grupo, dizendo que a escolha seria pelo melhor pro time, o melhor pro grupo, que era montar a equipe sem o meia. E eu apostaria ainda nessa formação. O próprio Renato, né, Bruno? Ele seguiu com a ideia de que, como é que é? Montar por adversário. Isso. Não tem time. Não, é preciso dizer o seguinte, não é agora, né, Renato? Conforme o que precisa. Isso, ele diz, só que ele fez isso todo ano. O Grêmio não tem um time. Contra o Fluminense na Libertadores, eles jogam 3 zagueiros à volta. Exatamente. Depois de ter sido melhor no jogo da ida, jogando de outra forma. É que parte, essas coisas no Renato é que deixam o torcedor tonto. Tu parte do princípio, quando tu faz essa frase, que a partir de agora o Grêmio vai jogar de acordo com o adversário. Só que o Grêmio não tem um time. Não teve nunca um time. Então parece que a gente tá falando... É aquela história, Pedro. Essa indústria das narrativas que sai do Grêmio... quando tu retruca uma frase dessas, parece que tu tá incomodando. Não. Gente... Agora o Grêmio vai jogar. Agora não, Renato. O Grêmio joga assim sempre. O Grêmio não tem um time igual. Qual é o time titular do Grêmio? Alguém consegue me dizer? Nunca teve. Qual é o time titular do Grêmio? Me diz um. Não teve. Sabe quais são os 2 titulares do Grêmio? São 3 os titulares do Grêmio, Pedro. Marquezinho, Braithwaite e o Vilha Sante. O Reinaldo Os 2 laterais. JP. Os 2 laterais são titulares do Grêmio porque não tem Não tem outro. Os dois zagueiros também. Tá? Não, os 2 zagueiros já nem colocam titulares, porque o Kahneman, em tese, quando tiver bem, joga. Mas o Kahneman não tá bem. Não. Eu concordo, Léo. Tá jogando. O que eu tô dizendo é que eu não posso dizer. O Grêmio tem um time titular, o último que jogou. O problema não é não ter o time titular. E Gemerson. Não é não ter o time titular. O problema é essa ideia de mudar de acordo com o adversário e não funcionar. Contra o Fluminense não teve o meia e teve o Edenilson, foram os 3 volantes. Que o jogo do Fluminense funcionou? Não funcionou. O Pedro tava lá. É o pior jogo do Grêmio no ano, é o jogo contra o Fluminense. O Fluminense é horroroso. Pior eu não digo. Qual foi o pior? Criciúma na Arena. Não, o pior foi contra o Cruzeiro contra o Cruzeiro em Caxias. É que desde que o Renato falou que não ia mais escalar o quarteto ofensivo, ele colocou o Edenilson. Nesse jogo contra o Fluminense foi um tripé de volantes, nos outros jogos era o Edenilson aberto pela direita. Ele jogou por dentro. Mas o Grêmio perdeu pro Atlético Mineiro. O Grêmio perdeu o Grenal, é verdade que o gol do Inter sai depois da mudança, mas com o Edenilson em campo, o goleiro era o melhor em campo no Grenal, o Marquezinho, o Inter criando chances. O Grêmio estava perdendo pro Fluminense, né? Busca um empate no final depois de ter mudado o time. O Grêmio não se defende melhor, ele coloca um volante a mais, um jogador em tese, marcador, pro Grêmio marcar melhor e o Grêmio não marca bem. Esse é o problema. Ideia, Bruno. Porque se tu muda a ideia e consegue executar bem, não, o Grêmio muda o time pra marcar e não marca. Mas assim, vamos lá. O Grêmio não tem um volante, aquele volante protetor de zaga, sabe? O Vilha Sante, que é um grande jogador, talvez o melhor jogador do Grêmio hoje, é um segundo volante. E olhe lá, tá? Então já não tem o primeiro volante. Tu tem 2 zagueiros, ou são velhos, ou são jogadores limitados. Tu tem 2 laterais que não entregam. Aí tu não pode defender bem, é muita coisa. Mas será problema. Que tudo... Eu concordo. Pode botar 12 na avaliação, mas não tem algo do Renato pro time estar mais organizado, pra se defender melhor? Não. Por exemplo, o Grêmio tomou gol de escanteio do Fluminense, que foi parecido. O problema do Renato é que são escolhas deles, quem trouxe o Reinaldo, quem insistiu no Reinaldo foi o Renato. É que pra te quem fazer... trouxe agora o Rodrigo Caio foi o Renato. E o Rodrigo Caio não consegue caminhar.
dentro do campo. Pedro, Então, o Grêmio, a gente falava tomou no aqui, a Fluminense, gente falava César, no só pra quadro gente- anterior. Contra o Fluminense, o Grêmio tomou nos 2 jogos, no jogo da Libertadores e agora sexta, o mesmo gol de escanteio. A mesma falha de marcação. Poxa, o Fluminense explorou das trocou 2 o vezes jogador. no mesmo lance. Ah, mas a O- tendência, Bruno, é o Grêmio... Desculpa, eu te interrompi, César. Nada. Vai. Não, eu ia perguntar se a ideia do Grêmio é o mesmo modelo ali de jogo. 4-1-4-1, com o Dodge entre as linhas de 4, o Edenilson e o Vilhaçante ali por dentro. Hoje eu apostaria que sim. Com o Soteldo, com o A Soteldo. primeira, com o Soteldo. eu discordo. A gente falou sobre isso, sobre como jogou, como se posicionou. Porque nesse jogo eu vi uma coisa que eu não tinha visto no Grêmio ainda. Antes, os jogadores estavam até posicionados. Dessa vez, sobretudo quando o Grêmio ficou atrás ao resultado, era vamos lá, entendeu? Não tinha nada. Era um time que não tinha nada. É que quantas vezes o Grêmio jogou nesse desenho Gol do no Grêmio, ano? o gol do Grêmio, o Não, gol de time entrosado. empate do Grêmio. É uma jogada que o Natan Fernandes está por dentro. O Arezo, que é o segundo centroavante, está Sim, projetado. e o Grêmio já estava cheio O de meias e meia é atacantes. o meia é o Diego Costa. É um negócio assim que tu olha e diz, cara, não tem nada. Não, foi no abafa o gol. O Grêmio não tem nada. Nós estamos falando, a gente falava, Bruno, aqui, não sei se chegasse a ouvir, sobre os investimentos do Grêmio na temporada. E quando a gente falou sobre isso, a gente concluiu o quê? Dos 85 milhões contratados, que foi dinheiro investido, o Grêmio não conseguiu fazer nenhum titular absoluto. Isso é desassociado entre o que o clube planeja e o que o clube executa. Porque quando tu gasta 3 milhões pelo Arezo, ele tem que ser teu titular. Ele tem que ser programado para ser teu titular. Quando tu gasta no Monsalve o meio, ele tem que ser contratado para isso. O Grêmio não é um clube rico que trabalha sem essa ideia. O Grêmio não pode gastar 85 milhões para ter um meio titular. Então, ou acorda. E o meio titular resolve, né? Ele é Jogando muito para mim, esse Arezo. o Aravena. o Aravena. Para mim é uma das grandes novidades, assim como foi o Monsalve durante o tempo. O que fizeram com o Monsalve? Terminaram com a confiança dele, botaram para jogar, jogou bem 2 jogos, tiraram do jogo. Óbvio que afunda. O Arezo sequer botam para jogar. Inclusive o Arezo, é preciso dizer, entrou nos últimos minutos e salvou o Renato, né? Salvou o Renato. De novo. Entendeu? Então, é preciso acordar para isso. Logo, acordem para isso. O Grêmio, eu tô preocupado porque eu vejo um movimento de meio inerte, assim, sabe? Um caminho, vamos deixar, vamos ver. Eu acho que pelo menos a Série B saiu da pauta. Porque agora o Juventude já abraçou o lugar dele lá, porque vai cair. A gente tem tristeza em dizer isso, mas vai cair. O jogo com o Fortaleza foi aquele jogo assim que tem a sensação dos jogadores, não é que é um sentido de desistência assim. Os jogadores viram não que de má vontade dos jogadores, entendi, mas assim, olha, realmente tem não razão. dá, não vai. Levou isso aí. 12 gols nos últimos 3 não jogos. É muita coisa. Tomou muito facilmente 3-0 do Fortaleza em casa. Não, e com uma coisa, o goleiro do Fortaleza talvez tenha sido melhor em campo, né? Porque o Juventude, apesar de levar 3-0, atacou, criou situações e o goleiro fez defesas. Bom, ele tá lá para fazer defesa, né? No primeiro tempo o Juventude... É que o Juventude sentiu muito... Depois do primeiro gol, o Juventude se perdeu no jogo. Isso aí Até perdeu o chances, 1-0 né? tava tendo chances. Ele perdeu chances, ele começou mal, ele equilibrou, ele criou chances, ele perdeu chances. Aí quando toma o gol, desmorona. Quanto o Palmeiras ele chegou no 3-3, tem uma falta, o cara bate, a bola desvia na barreira, o goleiro tá num canto, a bola no outro. É que às vezes dá um Tem azar, algumas né? coincidências Às vezes que estão prejudicando. O Grêmio, por exemplo, não perdeu esse jogo pro Fluminense por causa do goleiro. O goleiro faz 2 O grandes Juventude defesas. agora tem Bahia em casa, depois ele tem o Grêmio na Arena e ele tem o Cuiabá em casa. Esses 3 jogos aí vão selar o destino do Juventude. Ele vai vir Eu para acho que, jogar olha, contra tá- o Grêmio. Porque, Bem difícil. sendo muito Precisando, prático, né? o que o Grêmio espera do jogo contra o pelo Palmeiras? Bruno. Não, para ser bem correto, sem perguntar pro Grêmio, eu vou dizer Não, o o seguinte. jogo do Grêmio, eu espero e derrota. Palmeiras, o jogo do Grêmio e Palmeiras, vamos deixar vamos botar os pingos no i, né? O jogo é de perder. É, de perder. Claro. Eu O acho. Palmeiras está disputando o título. O Palmeiras, se ganhar hoje do Corinthians, ele entra contra o Grêmio mordendo, mas mordendo já no aquecimento. Nem falo no hino. No aquecimento. E aí, quer dizer, aí o Grêmio... É como vocês estão dizendo, qual é o time do Grêmio? Eu não sei. Eu não sei. E olha, eu vou te dizer, vou mais longe. O Renato não sabe. Não, tô contigo, não sabe? Tá trocando. Só que aí entra na tese do Diogo aqui mais uma vez.
perdendo o jogo, considerando isso, o jogo da vida do Juventude e do Grêmio é o mesmo. É o mesmo. Exatamente. Só que o Grêmio com uma bela... Só que o Grêmio em casa, mas o jogo Bruno, da que vida mais? dos dois é o mesmo. O que mais, Bruno? Kahneman. Ele voltou a sentir dores no quadril. Não é o mesmo lado onde ele passou pela cirurgia, lá em 22. Ele jogou todo o ano de 2021. Então eu vou te dizer aqui, na condição de especialista em prótese por ter nas duas pernas, deve ter artrose na outra perna também. Aconteceu isso comigo e eu acho que pode estar acontecendo com o Kahneman. E dói muito e não dá pra jogar. Ele jogou o ano de 2021 com esse problema e opera no fim de 21, né? E aí ficou praticamente a temporada de 22 toda fora, né? Em função dessa recuperação. Só que a situação é a seguinte. A informação que eu tive hoje, tá? Que quando o Grêmio voltou no sábado do Rio de Janeiro, o Kahneman estava treinando. Ele está se preparando para jogar contra o Palmeiras. Mesmo que ele tenha sentido dores de novo. Mas ali é grama sintética. Ele ainda está um pouco descontado da virose. Ele perdeu peso. Ele ainda tem algum resquício assim, dessa virose que foi bastante forte. E aí o César tocou num ponto importante. Gramado sintético do Allianz Parque. E o fato de que, depois do jogo contra o Palmeiras, tem uma data FIFA. Então, o que o Grêmio está planejando agora é se o Kahneman joga contra o Palmeiras ou se o Kahneman pode ser preservado desse jogo contra o Palmeiras para se recuperar, assim, os últimos 100%, pelo menos dentro do possível, né? 100%, data FIFA, mais o jogo contra o Palmeiras para voltar contra o Juventude. Então, não dá para descartar ainda o Kahneman pro jogo da sexta-feira, né? Não está totalmente fora. Mas existe essa possibilidade de ele também ser preservado para aproveitar o período de data FIFA. Nova cirurgia, ele passar por uma operação é algo que o Grêmio ainda também está debatendo se vai fazer, se definir que fizer, quando é que faz. O Kahneman sentiu o problema de 2021, por exemplo, muito cedo na temporada, né? Eu acho que em abril, e ele vai até o fim do ano jogando descontado. Então, assim, agora é uma reta final bem mais curta, né? Dependendo da dor, claro, o jogador até poderia aguentar. Mas isso ainda não tem martelo batido se ele vai operar, quando é que ele vai operar, se precisa operar. É algo que está sendo avaliado. Porque ele tem treinado, por exemplo. Entra na linha do que o Léo falou há pouco. O Kahneman vai fazer o quê? Vai fazer um super esforço para jogar uma partida contra o Palmeiras. Que o Grêmio não tem nenhuma chance. Então não adianta, gente. Tem que, às vezes as coisas elas se colocam. O que eu acho importante é o Grêmio discutir de forma definitiva um jogador que não entrega 50% dos jogos por ano. Mas é um ídolo. O Grêmio não conseguiu o tempo pro Grêmio, Pedro. O tempo, Pedro. Não, mas não é só isso. Tem ele e o amigo dele, o Jeromel. Os dois jogadores estão já há muito tempo sem a melhor condição física e o Grêmio não tem substituto para eles, porque os jogadores contratados não estão entregando também um futebol que gere tranquilidade. Tanto que o Grêmio toma 2, 3 gols, tudo que é jogo. Quem deve ficar à disposição é o Gustavo Martins. Já que a gente está falando de zagueiros, né? Ele está recuperando de uma lesão muscular. A informação que eu tive semana passada era que ele voltaria nessa semana. Tava tudo dentro do cronograma que o Grêmio tinha preparado para ele. Ele evoluiu muito bem na recuperação, estava se sentindo bem. Então ele já deve treinar com bola nesta semana. Aí para ficar à disposição contra o Palmeiras depende de quando nessa semana. Se ele treinar hoje com bola, por exemplo... Quero saber como é que tu estás